E aí, tudo bem? Daniel da Food Delivery aqui, e esse é o segundo vídeo da Semana da Logística para Delivery, que é um evento que a gente vai falar bastante de logística para você que tem um estabelecimento e faz delivery. Pode ser um restaurante, farmácia, que seja, tá? Lembrando, como eu falei, esse é o segundo vídeo, tá? Então, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, corre lá na página do evento, ou você pode ir no canal do YouTube da Food Delivery, que ele tem lá também. Então, corre lá e assiste, que vai ser importante. Então, vamos lá. Nesse vídeo aqui, como eu prometi, a gente vai falar de logística própria, tá? E aí, para te ajudar a entender, quando a gente fala em logística, a gente vai quebrar aqui em alguns pilares. E aí, lembrando que assim, na verdade, esses pilares aqui que eu vou falar para vocês, ele não é necessariamente uma coisa específica de logística, tá? Então é uma maneira muito interessante de você organizar, até se você quiser, outras áreas aí dentro do seu estabelecimento, tá? Mas a gente vai usar essa organização aqui para falar de logística, das coisas que são mais importantes dentro da logística, tá? Que são 4 pilares. Mas quais são os pilares? Processo, pessoas, execução e gestão. Então, vamos começar falando do processo. O processo de logística é um processo básico, né? Falando do básico, ele precisa de pelo menos 3 pontos que você tem que endereçar, tá? Que é a organização, a atribuição e a roteirização. Eu já vou falar mais detalhes sobre isso. Então a organização seria o quê? A organização dos seus pedidos. Tá? Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Então você precisa organizar o seu pedido para saber que hora que chegou cada pedido, se tem pedido atrasado, qual que é a região de cada pedido, qual a situação de cada pedido. Se você falhar na organização dos seus pedidos, você já falhou praticamente no primeiro item da logística. Mas você talvez está se perguntando, né? Como que eu organizo os meus pedidos na perspectiva de logística? Calma, eu já vou te falar sobre isso. Depois da organização dos pedidos, vem a atribuição, que basicamente é o quê? Você pegar os pedidos que estão organizados e atribuir para o entregador, ou seja, qual entregador vai entregar cada pedido, certo? Então aqui que você vai falar, ó, esse entregador aqui, por exemplo, vai sair com aquelas 3 entregas ali, né? Esse outro entregador vai sair com outras 2 entregas, por exemplo, mas como que você definiu isso? Qual que foi, por exemplo, o critério que você usou? Calma, que eu também já vou explicar. E aí vem o último que eu falei, que é a roteirização, que basicamente é quando você pega ali um conjunto de 2, 3, aí depende do seu estabelecimento, né? Pode ter, aqui na Food Delivery, a gente tem aqui não só restaurante, né? Que apesar de a gente ter esse foco, a gente tem também autopeças, tem açougue, né? Então assim, tem bastante coisa aqui. E aí os pedidos numa viagem, eles variam. Às vezes você pode ter um estabelecimento que ele faz no máximo 2, 3 pedidos ali por viagem, né? Às vezes até 1, mas tem açougue, por exemplo, que o cara sai numa rota de manhã com 10, 15 pedidos. Tá? Então, a questão da roteirização uma vez que você atribuiu um conjunto ali, mais de uma entrega ali para o entregador, qual que vai ser o melhor caminho, né? Você vai roteirizar para indicar o melhor caminho, né, para ele entregar aqueles pedidos. Uma coisa que é importante lembrar aqui é que muitas vezes, e aí dependendo da maneira que você toca a sua logística, o processo de atribuição de entregas e o processo de roteirização, eles são feitos ali praticamente juntos, né? Então você já vai atribuindo e roteirizando, você já vai se organizando e fazendo as duas coisas praticamente juntas. Talvez você esteja se perguntando agora, legal, Daniel, você já falou aí do básico de uma logística, né? Organização, atribuição, roteirização, bacana, mas como que eu faço para rodar isso aí no meu estabelecimento? Então, existem 2 formas de você fazer isso, tá? A primeira seria você desenhar o seu processo de logística para ele ser executado de uma maneira manualmente. Ou seja, nesse caso você vai usar papel, post-it, caneta, provavelmente um espaço físico aí no seu estabelecimento, pode ser um mural, né, ou um quadro, alguma coisa para você fazer ali as organizações. Então você, né, tá fazendo as coisas de maneira manual e desenha o seu processo para funcionar dessa forma. Ou você pode ir para um caminho informatizado e automatizado. Então, nesse caso, você vai escolher uma plataforma, né, um sistema de gestão de logística para tocar o seu processo de logística. Então, nesse caso, obviamente, você não, como é informatizado, você não vai usar papel e caneta. Você vai usar os componentes dessa plataforma que você escolheu. Por exemplo, um aplicativo, um sistema que vai rodar no computador e coisas desse tipo. Agora, voltando um pouco na questão do processo de logística, vamos explorar um pouquinho dessas opções que eu acabei de falar. Então, por exemplo, se você desenhou o seu processo para ser manual, a primeira coisa que você vai endereçar, obviamente, é a organização dos seus pedidos. Então, você vai fazer isso assim, minimamente você precisa organizar os seus pedidos por ordem de chegada, tá? Para você saber qual que chegou na frente, qual que está atrasado. Você precisa organizar os seus pedidos minimamente por região.
entendeu? Então cada pedido, você pode fazer isso de várias formas, tá? Você pode pegar a comanda do pedido, colocar num quadro, pode colocar a região dele ali, anotar rapidinho, com uma sigla, né? Por exemplo, norte, sul, leste, oeste, para você ter ali uma localização de onde está exatamente aquele pedido na hora de você roteirizar, isso vai facilitar bastante, tá? E uma coisa que é importante também é, obviamente, você organizar os seus pedidos também considerando a situação daquele pedido, tá? Porque um pedido que chegou agora, né, ele está sendo preparado, é diferente. Você vai atuar de maneira diferente num pedido, por exemplo, que ele já está pronto para sair para entrega, né? O pedido já está pronto lá na expedição do seu estabelecimento esperando o entregador, tá? Então você tem que ter uma organização no sentido de que você consiga, depende de onde você vai fazer isso, como eu falei, no mural ou não, na parede, mas num sentido que você bata o olho ali naquele lugar e você saiba, esses pedidos chegaram na frente, esses outros pedidos estão nessas regiões, então eu vou agrupar eles aqui, esse pedido aqui já está pronto, esse não está. Agora entrando no segundo ponto, que é a questão da atribuição, isso você pode fazer de várias maneiras, né? Mas existe uma maneira que é muito comum nos estabelecimentos que que tem um processo de logística manual, tá? Que é basicamente você organizar uma fila de entregadores. Então você vai ter um quadro lá no seu estabelecimento, e aí cada entregador, no momento que ele chega no seu estabelecimento, que ele está livre, você entrega, e ele está esperando lá, ele vem e deixa o nome dele na fila, por exemplo, certo? Aí então, você, obviamente, tem a questão da organização dos pedidos, você vai estar sempre de olho ali. Quando eu digo você, pode ser um supervisor, a gente já vai falar também da figura do responsável aí pelo seu processo de logística, né? Mas você vai ficar ali sempre de olho, e aí a hora que sair, tiver entregas prontas para sair, você vai, obviamente, respeitar e fazer a atribuição, respeitando a fila que você organizou, tá? Isso vai te, assim, evitar bastante dor de cabeça, vai ser um processo transparente, os motoboys ali eles vão entender como funciona, tá? E aí você poderia fazer dessa forma. E aí entra agora a questão da roteirização. Então, a roteirização, fazendo manual, infelizmente, assim, não tem muito o que você fazer. Quando você vai pegar e atribuir as entregas para o entregador, você pode fazer o seguinte, você pode, de repente, se você não estiver usando uma ferramenta, né, a gente está considerando aqui o cenário manual, você pode entrar no Google Maps ou uma ferramenta de mapa qualquer, de repente dar uma roteirizada ali, ou você pode também, que é muito frequente, você conversar com o entregador, né? Então, o entregador, muitas vezes ele tem experiência, ele conhece a região, então ele consegue bater o olho ali no endereço, né, conversar com você, entender a melhor rota, né? Então, basicamente é isso. Então, você organizou os pedidos, estão todos organizados, você tem uma fila de entregadores ali, por exemplo, para fazer uma atribuição mais rápida, você consegue agrupar e roteirizar dessa forma quando você tem um processo manual. Legal? Agora, se você for para essa outra opção de, ao invés de manual, você tiver um sistema de gestão de logística, como o sistema da Food Delivery, por exemplo, aí nesse caso, o seu processo ele vai depender muito de como o sistema que você escolheu funciona, tá? Eu vou pegar aqui o sistema da Food Delivery como exemplo, tá? Então, se você estiver usando o sistema, como que será a organização? No caso da Food Delivery, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar com a informação de pedido do sistema, certo? Então, isso aí você pode fazer de maneira muito rápida, manualmente, então você coloca lá o endereço de entrega, coloca lá um código que pode ser o código que vem do seu iFood ou do seu sistema de PDV, ou no caso de sistemas que têm integrações, como é o caso da Food Delivery, a gente tem integração, por exemplo, com o iFood, tem integração aí com Saipo, se você tiver um aplicativo próprio, um delivery direto, um Nimo, por exemplo. Então, quando tem integração, o sistema acaba puxando já, então você recebe o pedido nesse canal, seja no seu PDV, no seu marketplace ou no seu aplicativo próprio, tá? E aí o sistema de logística ele vai lá e puxa, né? Como é o caso da Food Delivery. Então você não precisa digitar. As informações, né? Elas são, como os sistemas são integrados, né? As informações elas vão entrando no sistema automaticamente. E aí a organização depende do sistema, como eu te falei. No caso da Food, tudo fica organizado num mapa, né? Então esse mapa ali você tem exatamente onde está cada entrega, que fica representado por uma bandeirinha, né? Que a gente chama de marcador. Então essa entrega ela tem cores também. Então cada cor representa uma situação para você saber se aquele pedido está pronto, se ele está em rota, se ele já foi entregue, ou se ele está na cozinha. Dentro da Food tem, por exemplo, outros painéis também que você consegue ver quais entregas está com entregadores, qual que é o tempo de cada entrega, para saber se uma entrega está atrasada ou não, entendeu? Então essa organização aí depende muito do sistema que você vai escolher, certo? Agora, uma grande vantagem do sistema de logística é que essa questão de atribuir as entregas, a questão da roteirização também, o sistema vai fazer para você de maneira muito automatizada e muito rápida.
Eu vou dar um exemplo para você, no caso da Food Delivery. Então assim, aqui no caso da Food, o mais importante é você precisa fazer com que os seus entregadores usem o aplicativo da Food Delivery, isso é muito importante, eles vão receber as entregas, né? Vão ser monitorados por ali e tudo mais. E você precisa também entrar com as suas entregas na Food Delivery. Então quando você entrou com as suas entregas no sistema e os seus entregadores estão usando o aplicativo do sistema, o aplicativo da plataforma, né? As coisas ficam totalmente automatizadas. Por quê? É como se você ligasse ali um botão de piloto automático, né? Vamos dizer assim, e aí é como se tivesse ali um robozinho no sistema de logística que ele fica fazendo todo o trabalho para você. Então, ele fica avaliando como que estão as suas entregas, onde está cada entrega, se tem entrega atrasada ou não, se tem motoboy que está na rua, que está voltando, que já está livre, qual que é a posição do motoboy numa fila, ou você pode escolher outros critérios também. Se você não quiser fila, pode ser, de repente, o motoboy que está mais próximo do seu estabelecimento, né, que seria usar a geolocalização nesse caso aí, entendeu? Então, a grande vantagem do sistema é que ele tem esse nível de automação, né, muito alto. Então, você basicamente precisa se preocupar em colocar as entregas no sistema, fazer com que os seus entregadores usam o aplicativo ali daquela plataforma, né, e aí o resto você deixa com o sistema de logística. Talvez agora você esteja se perguntando, ô Daniel, mas qual que você indica? Qual que é melhor? Eu vou pelo caminho de fazer as coisas manualmente ou vou pelo caminho de fazer via sistema? Eu te respondo. A primeira coisa que você precisa considerar é que um sistema, geralmente, ele é 10 ou até 20 vezes mais barato do que você fazer as coisas manualmente. Por quê? Porque todo aquele trabalho que o sistema faz para você, se você faz manualmente, você vai ter que ter pessoas fazendo para você, entendeu? Então, se não é você que está fazendo, é um supervisor, é um despachante ali. Dependendo do volume do restaurante, tem restaurante que contratam pessoas só para ficar na logística, né? Não sei se é o seu caso, mas isso é comum de acontecer, dependendo do volume, tá? Então você vai ter um custo muito maior, por quê? Porque você vai pagar salários, né, para pessoas, e um salário geralmente ele tem um custo aí muito maior, né, dependendo do volume do seu restaurante, do que uma assinatura mensal de um sistema de logística, por exemplo. Sem falar, gente, que assim, um sistema, né, por ser um computador, ele tem um poder de processamento, ele tem uma eficiência muito maior que um ser humano, tá? Então, no caso de um sistema, ele vai fazer ainda o trabalho muito melhor que uma pessoa e muito mais rápido, certo? Então, na verdade, é isso que você tem que comparar. Eu tenho um processo manual, eu pago pessoas ali, né? Aquele processo, por ser manual, ele é mais sujeito a erros, ou eu vou numa opção que ela é 10, às vezes 20 vezes mais barata e mais eficiente, né? E aí a resposta provavelmente você já tem. Tudo isso que eu te falei é importante, considera, né, para você tomar a sua decisão. E lembrando, não negligencie o seu processo de logística, que ele é muito importante, tá? Então dê a devida importância a ele, a importância que ele merece, tá? Eu quero até compartilhar um negócio legal aqui com você, né, e também já te dar uma indicação de filme também, que eu acho muito interessante. Provavelmente você não sabe, mas o meu primeiro emprego foi no McDonald's. Eu tinha provavelmente uns 16 anos na época, né? Obviamente era muito jovem, e eu acho que eu trabalhei no McDonald's talvez 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano, né? E o interessante disso é que trabalhando lá, eu conheci bem o processo de todas as áreas ali do McDonald's, da operação de um restaurante, porque lá dentro você entra como funcionário, aí você vai indo nos circuitos lá, um dia você está fazendo batata, outro dia você está fazendo hambúrguer, está fritando, está fazendo atendimento, então você vai fazendo um rodízio ali no McDonald's. Então eu tive a oportunidade de conhecer bem o processo, né? Assim, o jeito que o McDonald's faz a coisa acontecer ali no operacional dele. E aí, deixa eu te falar uma coisa, isso, na minha opinião, é o grande segredo do McDonald's. Cara, eles são muito, muito, muito organizados. Agora vem a indicação de filme. Se você ainda não assistiu o filme que conta a história do McDonald's, vai lá e assiste, que vale a pena. O nome do filme chama The Founder, né? E em português, se eu não me engano, eu acho que é Fome de Poder. E, cara, é só ir lá no Netflix que você consegue achar por lá. Eu queria que você assistisse esse filme, principalmente por causa de uma cena que tem lá numa quadra de tênis, que eu vou te explicar melhor. Nessa cena, tem um dos fundadores do McDonald's, que é um dos irmãos lá, né? Que são 2 irmãos, os irmãos McDonald's, né? E um desses irmãos, ele era responsável pelo operacional do restaurante. E o cara, ele era obcecado por eficiência e por processo. Então, basicamente, ele tinha uma missão lá no restaurante, se eu não me engano, que era produzir um hambúrguer em 1 minuto, muito rápido. E o cara estava ali quebrando a cabeça, ele ficava ali fazendo os cálculos, como se fosse um cientista, assim, um matemático, em como que ele iria fazer isso ali dentro do McDonald's.
E aí o que o cara fez? Ele pegou toda a equipe lá do restaurante dele, levou para uma quadra de tênis. E aí na quadra de tênis ele fez um desenho ali como se fosse a cozinha do restaurante ali do McDonald's. Colocou as áreas, onde vai fazer cada coisa. E aí o cara subiu numa escada, né? E ele fazia como se fosse um jogo, assim, né? Para chegar naquele objetivo lá de hambúrguer de 1 minuto, né? Então ele dava o play ali no negócio e a galera começava a trabalhar ali naquela, como se estivesse simulando ali, como se estivesse treinando, né? E ele ficava observando lá de cima, ele falava, não, precisa de um ajuste aqui, não, essa cozinha tem que estar aqui, porque o cara quando faz isso, ele passa por essa passagem aqui, então ele foi fazendo vários ajustes ali, e cara, essa cena, ela é sensacional, né? Então, assim, o trabalho que o cara empenhou ali para ele ter um processo eficiente, ele conseguir produzir um hambúrguer muito rapidamente. É isso que você precisa na logística do seu restaurante, entendeu? Então você precisa dar importância, entender, saber como funciona o seu processo, treinar as pessoas que vão trabalhar nele, que a gente já vai falar disso daqui a pouco, certo? E mais, eu tenho certeza que depois que você terminar de assistir esse filme e assistir essa cena especificamente, você vai ter certeza da importância de você ter um processo bem definido aí na logística do seu restaurante. Agora, vamos voltar a falar dos outros pilares aí da sua logística. A gente falou bastante de processo, mas vamos falar agora de pessoas e execução. Um processo de logística, gente, ele não é nada se você não tiver as pessoas para executá-lo. Se você não tem ali a disciplina, o treinamento, né, para focar nas pessoas ali, para executar o seu processo, tá? O seu processo ele pode ser uma coisa bem desenhada, você pode até fazer um cartaz, grudar na sua parede, mas ele vai ficar uma coisa linda ali, que está ali só para enfeitar, e ninguém segue aquilo, certo? Por isso que eu pergunto para você, e uma coisa que você tem que ter em mente, quem são as pessoas envolvidas no seu processo de logística? Isso é uma coisa que você tem que mapear e definir. Você provavelmente agora talvez se pergunte, cara, mas isso é óbvio, né? Quem que são as pessoas? São os meus entregadores. Também, obviamente, mas não é só isso. Tem mais pessoas envolvidas aí no seu processo, sim. E eu já vou te explicar. Então, além dos entregadores, você tem que definir as outras pessoas envolvidas também. Eu vou dar um exemplo para você. Os seus atendentes, né? Então, os seus atendentes, eles estão ali capturando, estão no atendimento ali, e eles têm todas as informações do pedido em mãos. Então, assim, pensa, eles poderiam fazer alguma coisa ali no seu processo de logística, de repente alguma parte na organização de pedidos? Sim, poderiam. E outra coisa mais importante quem que é o responsável pela sua logística? Quem que é o responsável pelo seu processo? Isso, gente, é o mais importante, eu diria, tá? Porque você precisa de uma pessoa ali responsável pelo processo de logística, monitorando tudo e também, às vezes, intervindo e resolvendo os problemas, né? Porque a gente sabe, às vezes os entregadores ali, eles têm os conflitos entre si, né? Às vezes dá um problema, outro chegou ali, colocou o nome na fila errado, né? Então, assim, você precisa de alguém para resolver esse tipo de coisa. Tá? Então você precisa de um responsável. Às vezes pode ser um supervisor, às vezes pode ser até um entregador mais experiente, um atendente, mas tenha em mente que é sempre bom você ter um responsável pela sua logística, né? Uma pessoa que vai monitorar tudo, vai controlar, vai saber se todo mundo está fazendo as coisas certinho. E essa pessoa ela vai ser basicamente o guardião ali do seu processo. Tá? Então, entenda assim, o seu processo ele é como se fosse as regras do jogo. Tá? E aí você tem o seu time, que basicamente é a sua equipe de entregadores, que vai entrar ali, precisa conhecer as regras e vai jogar. Mas você ainda tem a figura do árbitro, certo? Que é alguém que fica ali na partida vendo se todo mundo está jogando, se as coisas estão correndo como deveria. Tá? Então, esse é o papel aí do seu responsável. Tá bom? Um outro ponto importante, já que a gente está falando de pessoas aqui, é a relação de trabalho que você tem com os entregadores. Isso é uma coisa que você tem que avaliar bem. Porque você pode contratar um entregador de várias formas. Vou te dar um exemplo. Você pode contratar, por exemplo, um entregador no modelo CLT, onde você vai registrar a carteira dele, vai pagar o salário, vai pagar os encargos, tudo certinho. E aí, nesse caso, você vai ter uma relação com esse entregador de empregado, certo? Uma segunda forma também é você contratar uma empresa de mão de obra, né? Como eu já falei um pouco, uma empresa de terceirização. Então, basicamente, você liga para essa empresa, tá? E fala a sua necessidade de entregador, de mão de obra. Então, você vai falar, eu quero aqui 5 motoboys, 10 motoboys no fim de semana. Então, basicamente, essa empresa vai te fornecer ali a mão de obra, tá? E você vai ter que, obviamente, treinar esses caras no processo, explicar para eles as regras do jogo, né, como a gente já comentou aqui, e aí geralmente você vai pagar essa empresa de alguma forma, né, e pode ser, muitas vezes você paga por diária, né, então a empresa vai cobrar ali para cada motoboy que está alocado ali fixo
disponível para você, você paga uma diária. E tem algumas empresas também que vai te cobrar, de repente, uma comissão também por cada entrega que aquele motoboy faz. Tá? Isso vai depender muito da sua negociação com a empresa e depender muito da empresa também. Aqui na Food Delivery a gente tem parceiros, né, Lu? A gente chama de parceiros, que são empresas de motoboy, empresas de entrega, que atuam pelo Brasil aí, atendendo estabelecimentos e usando a nossa plataforma também. E eu posso te falar assim, que esse modelo aí, ele varia bastante. Tá? Uma terceira opção também é você formar uma equipe de entregadores autônomos, né? Então, nesse caso, os entregadores eles vão trabalhar para você e receber pelo serviço. Então, nesse caso, o serviço seria a entrega, né? Então, cada entrega que ele está fazendo aí no seu estabelecimento, ele está recebendo um valor por aquela entrega. Então, muitas vezes você paga ele até no mesmo dia ou paga ele pela semana. Nesse caso aqui também existe alguns casos onde o entregador ele quer também uma diária, né? Então, em algumas cidades é comum você botar esse modelo. Então ele fica ali à disposição de você, você paga uma diária para ele, certo? Para ele ficar ali e também paga um valor por entrega. Aqui é importante você entender que assim, essa equipe de entregadores, que são entregadores autônomos, não são entregadores no modelo CLT, então eles não são empregados aí da sua empresa. Então você tem que tratar eles, né, na verdade, de maneira bem diferente de um empregado, tá? Porque um autônomo, no final das contas, ele é um prestador de serviço, onde ele pode um dia vir, um outro dia não vir, certo? Ele pode, por exemplo, rejeitar serviço, então ele não é obrigado a fazer uma entrega. Então ele pode chegar lá no seu restaurante e falar, não, essa entrega eu vou fazer, essa aqui eu não consigo fazer, que eu tenho que dar uma saída rapidinha, e aí ele volta. Ele pode também, num dia que não vai trabalhar, né, ele chegar para você e falar, não vou te deixar na mão, vou mandar um colega aí. E aí ele manda um colega lá, entregador, e esse colega faz ali o dia dele, tudo mais. Então tenha, né, em mente que você não pode contratar uma equipe de autônomos e tratar ela como se fosse uma equipe de empregados, tá? E para isso, o que eu recomendo? Que você, se você quiser operar neste modelo aí, que você procure um bom advogado para te explicar como que funcionam as coisas, como você deveria operar. Você vai se calçar também com um bom contrato ali de prestação de serviço com seus entregadores e tudo mais. Então tenha certeza que você está bem assessorado, né, na questão jurídica se você for operar com esse modelo, tá bom? Agora, vamos falar daquele último pilar, né, que seria a gestão. E aí, é como diz aquele ditado bem conhecido aí no mundo da administração, né? Você não consegue gerenciar o que você não consegue medir. Então, basicamente, esse é o primeiro passo, tá? Lembra no primeiro vídeo que eu falei daquelas perguntas lá que você faz para você avaliar se uma empresa terceirizada, uma empresa que está prestando serviço para você, uma empresa de entregas, né? Quando você está na opção ali de logística terceirizada. Lembra aquelas perguntas que você tem que fazer e combinar com a empresa de como que você vai avaliar a qualidade da logística dessa empresa? Basicamente é a mesma coisa, só que você vai fazer agora com a sua própria logística, que você que está gerenciando. Então, por exemplo, como que você vai monitorar aí os seus atrasos? Como você vai monitorar aí as reclamações? Como você vai monitorar aí, por exemplo, a performance de cada entregador? As avaliações que você tem aí nos aplicativos, tá? Então, lembrando também daquela questão lá de manual versus sistema, né? Um bom sistema de logística, ele vai te dar uma série de relatórios, né? Então, você pode pegar relatórios ali de todas as suas entregas, que hora que a entrega foi entregue, que hora que ela saiu, se ela teve atraso, não teve, você pode pegar aquilo, criar alguns gráficos, alguma coisa nesse sentido, certo? Então é sempre bom você prestar atenção em como você vai medir as coisas dentro do seu processo de logística, tá? Para você gerenciar e controlar isso. Resumindo, eu tenho certeza que se você dá a devida atenção em tudo que eu falei aqui, nesses 4 pilares que eu comentei com você, a sua logística ela vai estar num outro nível. Tá? Provavelmente você já vai estar à frente aí da maioria dos estabelecimentos aí que estão aí na sua cidade. A gente está quase terminando esse vídeo aqui, mas antes eu quero te falar o que vai rolar no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou te ensinar o passo a passo para você ter uma logística eficiente, automatizada, sem dor de cabeça. Por exemplo, como você faz para escolher, né, um bom sistema de logística para o seu estabelecimento? Quais são as dificuldades que você pode ter aí quando você for implantar aí um processo de logística dentro aí da sua empresa? Então, se nesse vídeo aqui eu te mostrei o básico, né, eu te mostrei as bases para você saber o que é uma logística boa, no próximo vídeo eu vou te dar um mapa, né, eu vou te dar o passo a passo para você chegar lá. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo. Até mais!